Estamos aí aqui com o canal Papo Reto e Direto. Hoje nós vamos começar um novo quadro aqui, reportagens com profissionais. Hoje eu estou aqui com a psicóloga a Cláudia Rosim. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço a participação, muito obrigada. E vamos às perguntas. Quanto tempo você é psicóloga? Dia 13 de janeiro foi minha formação, há 20 anos atrás. 20 anos. Tá. Então, quanto tempo leva o tratamento para que eu surja uma melhora ao paciente? Bom, essa é uma pergunta difícil de ser respondida porque ela é subjetiva. Eu não posso responder padronizando com eficácia, com eficiência uma data. Isso depende muito de paciente para paciente, de qual a patologia, de qual a queixa, de qual a dor, de qual momento de vida esse paciente está vivendo. Mas normalmente, a partir de 18 meses, a gente já começa a ter uma transformação grande nos comportamentos, na qualidade de vida, no desempenho emocional desse paciente em questão. Qual paciente tem mais marcou até hoje? Aí é difícil dizer um que mais marcou, porque todos os pacientes que passam pelas mãos da gente são importantes, são únicos, mas a gente tem histórias de superações mais intensas do que outras, não menosprezando as outras, mas uma das principais pacientes que eu atendi na vida foi uma senhora que na época que chegou no consultório era esposa de um alcoólico, submissa, depressiva, subordinada em todas as questões por esse marido e que de repente aproveitou o espaço terapêutico para aprender a ler e escrever, se desenvolveu enquanto pessoa, perdeu os medos, conseguiu ter um enfrentamento para a doença dele, conseguiu ter um enfrentamento para a doença dela e hoje ela é uma mulher independente, participativa em grupo de autoajuda, de mútua-ajuda em ação, é uma excelente mãe, é uma gestora de família. Então a gente pode dizer literalmente que ela desabrochou, que ela teve uma nova vida depois da terapia. Outros casos mais marcantes foi a de um rapaz, usuário de cocaína, crack, álcool, cigarro, benzeno, enfim, total flex mesmo. Tudo que existia para usar de droga sobre a terra, ele utilizava. Já tinha passado por aproximadamente 23 internações, todas de 90 a 120 dias, ou seja, internações prolongadas. E ele saía da clínica, passava um mês e meio, ele estava nas biqueiras de novo, caçando o que não presta. E ele teve um aproveitamento fantástico. Já faz 15 anos que ele está limpo, não usa mais nada, se encontrou, achou o foco do que levava ele às dificuldades, conseguiu tratar e controlar os comportamentos compulsivos, que são migratórios, ao longo da jornada, e está firme e forte até hoje, está dirigindo, abrindo sala de narcóticos anônimos, dando palestra por aí, levando a mensagem por HI nos grupos, nas entidades, nas clínicas. Então é um outro exemplo também que me emociona, que me deixa muito feliz de ter podido ajudar, podido fazer parte desse sucesso. É gostoso ver isso, né? Esse paciente, né? Eu acho que o melhor da minha profissão é ver a pessoa chegar desolada, triste, sem direção, sem caminho e sair daqui feliz, com as rédeas da própria vida de novo, autônoma, independente, com condições de tomar na vida decisões melhores. O
que te levou a ser uma psicóloga? Eu acho que a psicologia ela brotou em mim quando eu comecei a fazer psicoterapia. Quando eu era bem jovem, meu avô morreu, eu comecei a dar uns problemas graves de comportamento na minha casa, me jogaram na terapia. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu comecei a não olhar para fora, mas aprender a olhar para dentro. E eu acho que esses 30 anos de psicoterapia que eu faço são fundamentais. Eu acho que nunca vai ter fim, nunca vai ter meio. E eu acho que foi o primeiro a primeira sementinha do gosto. Depois eu acho que foram as más companhias. Eu tive um processo da minha vida de muitas más companhias. E que eu também me tornei uma má companhia junto com as más companhias, porque são escolhas erradas que a gente faz. E nesse processo, muitos dos meus amigos acabaram morrendo de forma trágica pelas escolhas erradas que fizeram. Então eu fui tendo vários despertares ao longo da minha vida do que fazer, de como remediar aquelas condições erradas que eu tinha feito na minha vida, que eu tinha escolhido para a minha vida. E até que apareceu a oportunidade de fazer psicologia dentro de um curso que eu fazia no magistério, que era Psicologia Aplicada à Educação. E ali eu descobri que eu não prestava para a educação, que eu prestava para a psicologia mesmo. E dali para frente eu fui prestar vestibular, comecei o curso, me apaixonei pelo curso e estou nele até hoje. Você tem um projeto, eu tinha um projeto que atendia usuários de droga e também De rua? moradores de rua. Certo? Então, eu tenho mais de um projeto vinculado à assistência ao dependente químico, que é o morador de rua. Porque o morador de rua está muito atrelado ao uso e à dependência química. Porque para morar na rua, a realidade da rua é uma realidade muito cruel. E eles precisam dessa anestesia provocada pelas drogas para suportar todo o flagelo que eles têm na rua. Mas, infelizmente, a dependência química no nosso país, na nossa região, ainda é tratada como desvio de personalidade. É vagabundo, não larga porque não quer, não tem força de vontade, ele não se esforça. Ainda é colocado para as pessoas como uma condição de caráter e não de doença. Então isso dificulta que a gente tenha patrocínio, que a gente tenha parceiros, porque para tudo isso a gente precisa de um investimento. E sozinha eu não consigo fazer esse investimento para frente. Então a gente eu tenho vários projetos, mas que infelizmente sozinha eu não consigo dar continuidade com eles. Que nesse país é complicado isso. Que alguém que esteja ouvindo, né? Se alguém estiver ouvindo aqui também, entrar em contato, posso estar com... Pode. Depois depois passa. eu marco aqui um link embaixo, o contato dela. Isso também trata de casos de relacionamento abusivos. Muitos. Muitos, muitos e muitos. Esse é um outro caso extremamente polêmico ainda no nosso país e ainda na realidade que a gente vive em pleno século XXI, o machismo ainda é a fonte predominante de geração em geração sobre o prisma que a gente habita, né? Infelizmente, a mulher ainda é vista como um objeto, uma propriedade, uma continuidade da vida do homem. Ela não é vista como autônoma, como independente, como dona do seu nariz, como uma pessoa que pode, tanto quanto os homens, desenvolver qualquer tipo de projeto, de programa ou de trabalho. Ela ainda é vista como alguém menor, inferior, diferente. E por isso ainda que os abusos acontecem. Porque alguns homens ainda se sentem no direito de dominá-las. E a nossa cultura, infelizmente, acaba favorecendo, através da criação, de geração em geração, que a gente se sinta
na obrigação de agradar, de fazer, de obedecer, porque tem que manter o casamento, porque tem que manter os filhos. Então nós somos conduzidas a uma condição de covardia, de medo, de abandono, de insatisfação conosco, de achar que nós não vamos ser autossuficientes para manter nossa casa, nossa família, nossos filhos, se formos desamparadas pela